Oi pessoal, tudo bem? Dando continuidade ao nosso vídeo sobre o Egito, hoje é dia da gente falar das curiosidades. Sim! E a gente sabe que essa região do Egito desperta muita curiosidade, até porque foi uma civilização muito antiga e assim sendo, tudo aquilo que aconteceu há muito tempo tem muitas especificidades que acabam gerando no imaginário popular algumas lendas, certo? Então vamos falar sobre elas. Primeira de todas, que eu tenho certeza que é a primeira coisa que vem na nossa cabeça quando a gente pensa no Egito: pirâmides. Sim, alguém aí sabe como foram construídas as pirâmides? Enfim, aqueles monumentos que a gente vê através de fotos ou até mesmo nas visitações. Quem já foi ao Egito muito provavelmente foi fazer lá o roteiro de visita às pirâmides, né? Enfim. Pois é, pessoal, existem muitas teorias, né, de pessoas com excesso de criatividade que acreditam que as pirâmides foram construídas de cima para baixo, com forças sobrenaturais. Tem pessoas que arriscam dizer que foram os alienígenas, mas não, tudo isso não passa de lenda e de excesso de criatividade. Na verdade, existe sim relatos históricos da época da construção das pirâmides. Houve um projeto arquitetônico e assim sendo, foi construído através de um plano de construção mesmo. Quem construiu as pirâmides não foram os alienígenas, nem as forças sobrenaturais, foram os trabalhadores da época. Sim, a civilização egípcia era dividida, né, na sociedade deles pelos nobres, as pessoas que trabalhavam no campo e os escravos, que eram basicamente os que serviam os nobres e que eram responsáveis pela parte das construções, e assim sendo, construíram também as pirâmides, certo? Ponto número 2, múmias. Pois é, pessoal, essa imagem que a gente tem, né, de um corpo todo enfaixado e nananã, existiu sim. Na verdade, antes da gente falar das múmias, a gente precisa falar um pouquinho sobre a crença dos egípcios. O que esse pessoal acreditava como religião? Eles tinham vários deuses, né? Deuses para tudo, deuses da chuva, o deus da água, o deus, enfim, de todos os momentos ali que aconteciam fenômenos da natureza que não eram explicados de forma lógica, então era atribuído a um deus. E assim sendo, os governantes deles, os faraós, eram como se fossem descendentes desses deuses, ou seja, deuses na terra. Então, eram pessoas que a sociedade admirava muito, né? Eram pessoas que tinham muito poder, era assim a parte mais rica da sociedade no Egito. E assim sendo, eles tinham muito ouro, muitas joias, tudo do bom e do melhor era direcionado para essa parte da sociedade que eram os nobres, os faraós, os governantes, digamos assim, da época. Quando morria um governante desses, eles acreditavam que se eles conservassem o corpo dessa pessoa, muito provavelmente ela teria uma vida eterna. Então o processo de mumificação basicamente era pegar o corpo da pessoa depois que ela morria, preencher com areia e pó de serragem, que nada mais é do que um pó de madeira. Quando a gente vai fazer um móvel de madeira e a gente vai serrando e lixando, vai saindo um pozinho dessa madeira, então eles preenchiam o corpo com isso. E além disso, eles colocavam outros elementos como joias, maquiagens, enfim, tudo aquilo que a nobreza merecia para ter uma vida eterna, plena, e assim como foi na terra, né? E aí, por fim, para preservar esse corpo, ele era embalsamado, eles colocavam alguns produtos que dificultavam que o corpo se decompusesse, né? Dificultavam que o corpo da pessoa virasse nos ossos e, enfim, fossem se decompondo com o tempo. E por fim enfaixavam. Depois de enfaixar e de fazer esse processo todo, eles levavam para os sarcófagos, né, que ficavam dentro lá das pirâmides, e esse era, na verdade, o túmulo dos governantes da época. Ou seja, todas aquelas múmias, né, que a gente ouve falar e que existe toda uma lenda, de fato foram pessoas que existiram, morreram e foram mumificadas, certo? Bom, próximo ponto. Voltando aqui a falar sobre as pirâmides, existem algumas que são muito famosas, tipo essa aqui que eu vou colocar para vocês. Esse monumento da foto é a pirâmide de Gizé. Pois é, ele também foi um faraó
Depois que morreu, ele também foi mumificado, foi para um sarcófago dentro dessa pirâmide. Só que tem um detalhe, vocês repararam que nessa pirâmide em específico tem um rosto e esse rosto não tem nariz? Pois é, na época desse faraó, construíram como se fosse o rosto dele no topo da pirâmide, só que passados muitos anos, surgiram algumas teorias de como o nariz dele caiu, porque a construção original não era com o rosto reto dessa forma como a gente viu na foto. Não, ele tinha nariz. Quando foi construído, ele foi construído muito parecido com a feição dele normal, ali como era o rosto dele mesmo. Só que existem várias teorias e não se sabe ao certo por que o nariz desse senhor caiu. No entanto, há uma que diz que o exército francês de Napoleão Bonaparte invadiu o Egito mais ou menos lá em 1750, e aí nessa época dizem que ao treinar os tiros de canhão perto daquela região, uma bala de canhão francês acertou o nariz e o nariz da esfinge caiu. Pois é. Só que o mais curioso dessa história toda é que na época o exército de Napoleão se manifestou e não se responsabilizou pelo ocorrido. Eles falaram, né? Estamos sim invadindo a sua região, somos sim um exército muito forte, estamos sim treinando tiros de canhão, mas não foi a gente que derrubou esse nariz não, quando a gente chegou já estava assim. Então isso gerou uma grande dúvida na época e até hoje não se sabe ao certo como que esse nariz caiu, né? O que aconteceu há alguns anos atrás foi que descobriram uma pintura datada de 50 anos antes da invasão dos franceses no Egito, onde nessa pintura a esfinge, né, do Gizé já não tinha nariz. Ou seja, se essa pintura foi feita 50 anos antes dos franceses chegarem lá, de fato não foi o exército de Napoleão que derrubou esse nariz. No entanto, há duas teorias. Há quem diga que foi o próprio exército de Napoleão que plantou essa pintura escondida num lugar para que as gerações futuras achassem e confirmassem a versão de que não foram eles que derrubaram. Ou há quem diga também que foi a população, num ato ali de protesto e vandalismo, que com metal acabou atingindo ali a esfinge derrubando o nariz. Enfim, não se sabe o certo, o fato é, a esfinge está lá sem nariz até hoje. Pois é, pessoal. E para complementar aqui, a última curiosidade sobre essa época. Maquiagem. Naquela época, pessoal, as maquiagens não tinham todo o controle de qualidade, um rigor, de serem feitas com produtos que não machuquem a pele. Muito pelo contrário, elas eram feitas de cobre, zinco e outros metais. Então, assim sendo, eram materiais que tinham até mesmo um cheiro muito forte. E ele não era só um símbolo de nobreza ou um símbolo de status social ou de vaidade para ficar mais bonito. Não, a grande maioria do povo egípcio usava maquiagem porque ela servia como um repelente e espantava os mosquitos. Vale lembrar aqui que a região do Egito está ali numa região na África que é muito calor, né? Muito quente. E assim sendo, imagina naquela época que não existia repelente, não existia ventilador, não existia nada para espantar os mosquitos. Então eles precisavam de algo que fizesse com que os mosquitos se afastassem da pele, até porque imagina o incômodo que era naquele calorão, você ter que ficar batendo nos mosquitos, enfim, era inviável. Então eles começaram a perceber que o cheiro da maquiagem servia também para espantar os mosquitos. Então, claro, a nobreza tinha toda uma preocupação de fazer uma maquiagem bonita, algo que representasse ali o poder que eles tinham, mas toda a população de uma maneira geral, nem que fosse só ali uma batidinha de pó de zinco, eles passavam porque era algo até para a própria sobrevivência deles, né? Pensem vocês que se hoje, né, já tem os mosquitinhos que transmitem doenças, né, e que são gravíssimas, naquela época então que não existia todo esse avanço da medicina, era mais grave ainda, então eles precisavam de alguma forma se prevenirem desses mosquitos. Pois é, e para finalizar o nosso vídeo, pessoal, eu tenho um convite muito legal para fazer para vocês. Eu vou colocar aqui no final do vídeo o endereço de um tour online. Como assim um tour online? Uma visitação de um museu, uma exposição sobre a cultura egípcia. Sim, hoje em dia, né, com o recurso da tecnologia, a gente pode visitar vários museus sem sair de dentro da nossa casa.
E existe uma exposição sobre a cultura egípcia em um museu específico que está disponível para esse tour online 360. A gente vê pelo próprio computador mesmo. Conforme a gente vai mexendo no mouse do computador, o cenário da exposição vai nos mostrando tudo que tem. Então aqui no finalzinho eu vou colocar o link para vocês e eu espero de verdade que vocês se divirtam com esse passeio virtual, façam, né, essa busca pelos museus sem saírem de casa, porque é uma opção de entretenimento e de cultura através do computador, né? Nessa época que a gente está vivendo agora, quanto mais a gente puder fazer uso da tecnologia a nosso favor, vai ser muito bom. Então essa é a dica, tá bom, pessoal? Um beijinho com muito, 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 muito carinho e eu não vejo a hora de encontrar com vocês lá na escola. Tchau!